Fala aí pessoal, tá tudo bem? Aqui quem fala é o Igor e nós vamos hoje falar um pouco, começar finalmente um pouco do segundo NEF. Nós vamos falar um pouco hoje do primeiro NEF capítulo 1 e segundo NEF capítulo 2. Nós vamos falar um pouco basicamente sobre isso. Só para relembrar, no vídeo anterior e nos vídeos anteriores nós estávamos falando um pouco sobre o primeiro NEF, desde a história que ele saiu da terra de Jerusalém com seus familiares até a terra da promoção. Nós podemos ver que durante esse período do primeiro NEF completo, eles passaram por muitas dificuldades, passaram por menosprezo, passaram por tristezas, por tribulações, mas NEF e sua família, principalmente seu pai, permaneciam a fé. Em segundo NEF, nós vamos ver que eles já estão na terra da promissão. Nós não temos que ler as escrituras ou examinar as escrituras apenas em um versículo, mas sim, nós temos que ler e examinar o contexto em si do que elas estão a falar. Em segundo NEF, nós vamos ver a história que acontece na terra da promissão, diferentemente de primeiro NEF, quando a história ocorre em três espaços na realidade, na terra de Jerusalém, no deserto e no mar. Em segundo NEF, toda aquela história que vai acontecer ocorre na terra da promissão, que era o continente americano. Nós vamos ver que no capítulo 1 de segundo NEF, Leí, como um profeta de Deus, ele sabia que o seu tempo de vida estava acabando. E ele chama todos os seus filhos, chama Nefe, Sam, Lamã, Lemuel, Jacó, José, chama todos os seus filhos, e os filhos de Ismael, que ele também adotou como sendo seus próprios filhos, depois da morte do próprio Ismael, como nós vimos em 1 Nefe, capítulo 16, chama todos os seus familiares e reúne todos eles como fosse uma grande reunião. A partir daquele momento que ele reúne todos eles, ele começa a falar de coisas que ele viu do futuro. Ele começa a falar também das suas últimas bênçãos sobre seus filhos. Primeiro ele abençoa Nefe, e diz que Nefe é abençoado por ter jejuado e orado ao Senhor. Nefe é abençoado por ser obediente a Deus. Nefe é abençoado por nunca ter duvidado nada das coisas que o Senhor não tinha permitido. Mas por que Nefe era abençoado tanto que ele não, pelas coisas que o Senhor fazia por ele? Porque Nefe, ele tinha aprendido a confiar em Deus. Ele conhecia a Deus. Diferente é uma coisa nós sabermos quem é Deus e nós conhecermos a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós agimos com mais fé ainda. Nós sabemos que Ele pode todas as coisas. Nós acreditamos realmente nele do fundo do nosso coração. Quando nós apenas sabemos quem Ele é, nós apenas sabemos o que Jesus Cristo foi. Nós vemos pelo seu lado carnal. Mas quando nós conhecemos Ele, vemos pelos dois pontos, tanto o físico quanto o espiritual. Então Leí e Nefe, eles conheciam a Deus. E Leí, nos seus momentos finais de vida, ele abençoa Nefe, dizendo que o seu povo, os descendentes dele, seriam um povo próspero, prosperariam bastante na terra, se eles guardassem os mandamentos de Deus que tinha sido dado pelo seu pai. Nefe, ele aceita esse conselho do pai e ele diz que isso realmente é verdade. Mas chega um ponto que o próprio Leí, ele dá um conselho também para Nefe e seus descendentes, que se eles deixassem guardar os mandamentos de Deus, deixassem guardar os mandamentos daquele que tinham tirado eles de Jerusalém e levados para aquela terra da promissão, eles seriam afligidos por muitas coisas. E uma dessas coisas por que o povo de Nefe seria afligido seria pelos seus próprios irmãos. É aí que também o próprio Leí, ele, depois que abençoa Nefe, ele fala que também tinha uma bênção para Lamã e Lemuel e seus descendentes. Se eles se arrependessem de seus erros e voltassem e escutassem o seu irmão mais novo, Nefe, eles seriam abençoados grandemente. Mas Igor, como é que os irmãos mais velhos iriam escutar o irmão mais novo? Este era o problema de Lamã e Lemuel. Como eles sendo os mais velhos, eles não achavam justo ter que escutar o seu irmão mais novo, Nefe, a comandar eles. Esta daí é a intriga que é entre os dois. Nefe era o escolhido de Deus por causa da sua obediência. Lamã e Lemuel, eles tinham rejeitado ser abençoados por Deus. Eles podiam arrepender-se, mas voltavam a fazer sempre. E queriam fazer da sua forma, da sua maneira, da maneira do homem, não da maneira de Deus. Por isso que Lamã e Lemuel, o próprio pai deles, falou que se eles se arrependessem e escutassem a voz do seu irmão, eles seriam abençoados em todas as coisas. Mas se não se arrependessem, o povo deles seria um flagelo para o povo de Nefe e os dois iriam entrar uma guerra contínua
a qual que a gente vai ver durante todo o livro de Mórmon, essa guerra entre os Lamanitas e Nefitas. Leí também dá o conselho para os seus filhos, Lamã e Lemuel, dizendo que se eles não se arrependessem, a primeira bênção que ele tinha dado para eles, de que prosperariam na terra da promissão, seria passada para Nefe. Então Nefe iria receber duas bênçãos. Eles tinham o poder de usar sua livre-arbítrio, como nós vamos ver no segundo Nefe, capítulo 2. Só para terminar o capítulo 1, Leí, ele abençoa esses três filhos dele. Depois abençoa Jacó, dizendo que ele seria um profeta e que abençoado ele era por ter visto o próprio Salvador em sua graça e em sua misericórdia. Ele abençoa também José, como sendo seu filho na terra no deserto. E ele abençoou todos os seus filhos e até mesmo o servo de Labão, Zorã, dizendo que se ele fosse justo e seguisse o seu filho Nefe, ele seria grandemente abençoado também. Porque Nefe compreendia Deus, ele entendia Deus, ele se esforçava para fazer o que é certo. Após terminar tudo isso, ele vai falar um pouco sobre algo muito importante que nós muitas vezes não conseguimos compreender realmente. Leí, ele vai explicar um pouco do plano de salvação. No capítulo 2, Leí, ele vai falar um pouco sobre Adão e Eva e todas as coisas. Leí, ele começa a falar que Deus, ele criou o homem para que habitasse no mundo, e ele criou para que o homem fosse obediente. Mas o homem, como nós vamos ver e nós podemos entender, a partir do versículo 7 e do versículo 11, o próprio Leí fala que era necessário ter uma oposição em todas as coisas. Mas como assim, Igor? É necessário ter uma oposição em todas as coisas. Quando Leí falou que no versículo 11 que era necessário haver uma oposição em todas as coisas, porque Leí, ele mesmo fala, era necessário ter uma oposição em todas as coisas. É necessário o bem ter oposição ao mal, e até mesmo o fruto da árvore da vida ter uma oposição, que era o fruto proibido. Mas por que, Igor, era necessário ter uma oposição em todas as coisas? E Leí, ele vai te explicar. Quando o Senhor colocou a árvore da vida no Jardim do Éden, ele também colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Igor, o Senhor sabia de todas as coisas, sabia que Adão iria comer do fruto e tal, mas sim, isto é verdade. Mas o Senhor, ele não proibiu ambos, Adão e Eva, e nem a cada um de nós, do nosso livre-arbítrio, uma oposição de todas as coisas. No versículo 25 do segundo Nefe, nós vamos ver que Leí fala uma coisa muito interessante. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Mas aí aqui está uma questão muito interessante. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham uma alegria. Mas onde está essa alegria no mundo em que vivemos hoje em dia? Quando Leí, ele fala dessa alegria, ele não está falando de uma alegria temporal, mas uma alegria eterna. É aquela alegria e felicidade de conhecer realmente quem é Jesus Cristo, de conhecer realmente quem é nosso Pai Celestial. Adão, ele caiu, ele transgrediu para que nós pudéssemos vir a este mundo, porque Adão sabia do plano que o Senhor tinha para cada um de nós. Adão decidiu fazer aquilo para nos trazer ao mundo, para que nós possamos estar aqui hoje e eu poder estar falando com vocês e vocês poderem estar vendo esse vídeo. Adão, nosso primeiro pai, ele foi um grande homem, foi um grande espírito na pré-existência, tal como sua esposa Eva. Nesse versículo, quando fala caiu, ele quer dizer transgrediu. Ele deu uma chance de um arrependimento. Como, por exemplo, tudo tinha que ter uma oposição, como fala segundo Nefe. Se nós só comêssemos doce, desde que nós fôssemos bebês, nós não queríamos saber o que era salgado. Se nós só comêssemos salgado, não queríamos saber o que era doce. Sempre será necessária uma oposição em todas as coisas. Mas por quê? Por que Deus deixou isto? Da mesma maneira, no versículo 27 de 2 Nefe, ele vai dizer que o Senhor preparou todas as coisas desse jeito para quê? Para que nós, homens, seres humanos, nos agíssemos, fôssemos nossos próprios árbitros. Como assim, nossos próprios árbitros? Nós escolhêssemos e decidíssemos por nós mesmos. Nós fôssemos nosso próprio juízo, porque o arbítrio foi dado para nós desde o princípio da eternidade. Dessa maneira, nós iríamos discernir o bem do mal,
as duas coisas iriam nos ser apresentadas, as duas coisas nos iriam ser mostradas e nós iríamos decidir por nós mesmos o que nós iríamos querer fazer. Leí, ele aconselha e fala para os seus filhos que o livre-arbítrio, que o arbítrio, na realidade, é uma peça fundamental no plano de Deus. Ele pode nos levar à exaltação ou pode nos levar à condenação eterna, dependendo dos nossos atos. Mas o Senhor nos deu o arbítrio para que nós possamos, podemos dizer, resolver por nós mesmos como nós iremos continuar nossa vida. Quando nós não temos uma vida cheia do Espírito, nós temos uma vida cheia de pecados. Mas o Senhor também deu o perdão. E através do perdão, existe também uma oposição. Existe uma oposição chamada condenação, a qual nós iremos decidir qual nós iremos conquistar, iremos ganhar. Até o próprio Deus existe uma oposição nele, ao qual o próprio Lei fala. Satanás, caindo do céu, se tornou um anjo da perdição para que pudesse tentar aos homens a fazerem as coisas erradas. Então o próprio Deus, em sua sabedoria, até ele próprio tem uma oposição. Ele cumpre a própria Escritura a falar: é necessário uma oposição em todas as coisas. Nós temos o arbítrio. Existe o bem e o mal, o doce e o salgado. A noite e um dia é necessário haver oposição em todas as coisas. Mas se nós escutarmos o sussurro do Espírito Santo, nós estaremos do lado certo. Lei também vai falar da expiação de Jesus Cristo. Ele fala que o Salvador, por causa da oposição em todas as coisas, ele iria vir não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. O Salvador iria derramar seu sangue em torno dos nossos pecados, para que nós possamos voltar a viver novamente um dia. Então, meus amigos, segundo Nefe, ele vai falar exatamente sobre isso. Vai falar aquela famosa frase que nós sabemos e conhecemos: Adão caiu para que os homens existem e existem para que tenham alegria. Como também ele vai falar que era necessário, no versículo 11, uma oposição em todas as coisas. E ele deixa bem claro que o homem é seu próprio árbitro ao decidir o que quer fazer e como fazer. Mas tudo haverá uma consequência. Não existe uma ação que não haja uma reação. Do mesmo jeito, Lei abençoa toda a sua família. Nós podemos ver hoje dois capítulos muito interessantes. O primeiro do segundo Nefe, o início do segundo Nefe. E o capítulo posterior, esse, o 3, vai ser algo muito interessante e muito breve. Vai falar sobre uma pessoa muito importante na restauração do Evangelho. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham compreendido em si o que esses dois capítulos querem realmente ensinar. Eu tento dar aqui um resumo básico e indescritivelmente especial do que está a falar nestes capítulos para que nós possamos compreender. Se vocês gostaram, peço que possam compartilhar o vídeo com algum pesquisador ou alguém que esteja interessado em saber alguma coisa. Se inscrevam no canal, deixem um gostei, façam todas as coisas necessárias e compartilhem as mensagens com todas as pessoas que mais necessitam. Espero que vocês continuem bem e até a próxima semana. Beijinhos!